Paz do Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que estejam todos bem, né? Para a glória do Senhor Jesus. E aqui né, estou eu para mais um vídeo. Já tem um tempinho assim que eu não gravo vídeo, né? Mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo faz tudo, né? Segundo a vontade dele. E hoje estou aqui, né? Para meditar mais um pouquinho com vocês no livro de Salmos, capítulo 1. Né, nós vamos orar. E se você quiser me acompanhar na leitura bíblica, eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês aí e botem, né, no livro de Salmo, a partir do capítulo 1. Amém? E eu creio que o Espírito Santo de Deus ele vai falar, né, ao meu, ao teu coração, ao coração de cada um que aqui está presente, né, nesse vídeo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nesse momento entramos na tua grande presença. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Eu te agradeço por tudo, por cada vida, por cada irmão, ouvinte, pessoa que está assistindo este vídeo. E eu peço que o Senhor, meu Pai, venha, meu Senhor Jesus Cristo, falar grandemente aos nossos corações. Eu peço que o Senhor repreenda todo o mal, toda a distração, tudo que não te agrada, toda a retaliação, toda a seta, todo o dardo inflamado e acampa os anjos do Senhor, meu Pai. Fala conosco nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, né? Vamos meditar no livro de Salmo, capítulo 1 e até o versículo 3, ou melhor, até o versículo 2, perdão. Vai ser poucos versículos, serão poucos, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, né, a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, e creio que grandes coisas, né, o Senhor irá nos mostrar através desses versículos. Amém? Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1. O justo e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Aqui nesta passagem, né? E é bem curta, né? São apenas 2 versículos que estaremos lendo hoje e meditando um pouco. Fala a respeito, né, do homem que medita na palavra do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor e que medita, né, de dia e de noite na lei do Senhor. Um homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E é esse ponto que eu quero abordar, né? Mas antes de abordar esse ponto, eu queria explicar um pouco mais esse versículo. Olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando a palavra diz bem-aventurado, em algumas Bíblias vai estar, né, dizendo feliz é o homem. E quando fala homem, não quer dizer apenas do homem, né, do sexo masculino, mas fala homem, mulher, criança, adolescente, jovem, né? Tá generalizando, né? Bendita é a pessoa, feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o ímpio é aquele que vai de contra tudo aquilo, né, que o Senhor Jesus quer que nós venhamos fazer, vai de contra a palavra do Senhor. O ímpio é esse tipo de pessoa que vai de contra tudo que o Senhor Jesus ele nos ordenou, nos deu exemplo para que viéssemos seguir, né? E dizem, maldito que bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos, né, do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores. Deter é você parar, ou seja, o homem que não para, né, no caminho do pecador, porque se vocês forem ver, né, a palavra do Senhor disse que um abismo chama outro, né? Então, primeiro a pessoa anda escutando o que não é para escutar, quando vai olhar já está parado no caminho do pecador. E logo em seguida diz aqui, nem se assenta a roda dos escarnecedores, né? Então, a partir do momento em que um homem, uma mulher de Deus,
ele anda escutando conselhos que não é para escutar, conselho de ímpios, de pessoas que não seguem, né, a mesma fé, não seguem o mesmo Cristo que nós seguimos, não seguem a mesma vida de santidade a qual nós estamos buscando todos os dias. Daqui a pouco você vai ver a pessoa parar no mesmo caminho. Quando você menos imaginar, a pessoa já está sentada lá, muitas vezes praticando, fazendo as mesmas coisas, né? Dos escarnecedores, ou seja, escarnecer é aquele tipo de pessoa que ridiculariza, né, a palavra de Deus, que zomba das coisas de Deus, que zomba de Deus, né? Então, que tipo de conselho será que nós estamos parando para ouvir? Será que nós estamos andando ouvindo conselhos, os quais não é para nós ouvirmos? Porque eu acho muito errado, isso é muito errado, uma pessoa, um homem, uma mulher, que se diz ser um servo, uma serva de Deus, ouvir conselhos de pessoas que estão lá no mundo. O que é que as pessoas que estão no mundo têm para mim oferecer, têm para te oferecer? Absolutamente nada. E é isso que eu queria abordar hoje, a respeito dos conselhos. Que conselho será que você está ouvindo? Será que é o conselho de uma pessoa que está ali no caminho do Senhor? Será que é o conselho de um justo? Será que é o conselho do justo ou do ímpio? A própria palavra diz que você vai ser feliz se você não andar ouvindo os conselhos das pessoas que estão aí no mundo, fazendo tudo que vai de contra a vontade do Senhor, né? E a palavra, a Bíblia, ela nos mostra muitas pessoas que deram ouvidos a conselhos que não eram para ouvir, e logo depois, né, veio as coisas ruins, né, veio sobre a sua vida, né? E eu queria dar alguns exemplos nesta tarde. Eu te convido, se você puder, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Olha o que está escrito, Gênesis 3. O primeiro exemplo que eu irei citar aqui de conselhos, né, que foram ouvidos e daí veio a destruição, né, por conta simplesmente de ouvir um conselho que não era para ouvir. A tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem ele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que comeu junto com ela. Ou seja, Deus já havia conversado, já havia dado a palavra. A gente sabe que a última palavra ela vem do Senhor, né? Deus já havia dito, né, para Adão e para Eva, já tinha avisado para eles não comer do fruto da árvore, né, do conhecimento, porque se eles comessem, o Senhor disse que eles iriam morrer. Mas aí a serpente, que era astuta, foi até Eva. Eva parou para dar ouvido que a serpente tinha para dizer e acabou seguindo o conselho da serpente, um conselho errado, porque o próprio Deus já havia dito para Eva, para Adão, não comer daquele fruto. Só que Eva preferiu dar ouvidos, né? Ouvir o conselho da serpente, ouvir o que a serpente tinha para dizer. E assim também muitas vezes é nas nossas vidas. Quantas vezes estamos deixando de ouvir o conselho, né, do Senhor, às vezes através da boca de um homem, de uma mulher de Deus que o Senhor usa para falar conosco, para ouvir conselhos de homens e de mulheres que estão aí no mundo, né? Como eu já falei, as pessoas que estão no mundo não têm nada a nos oferecer, não têm coisas boas para nos oferecer, não têm palavras de sabedoria, não têm conselhos corretos para nos dar. Nós devemos buscar em Deus, pedir Deus, né, me dá direcionamento, né, do que eu devo fazer, porque o Senhor, ele levanta. Existem ainda muitos homens e mulheres sérios, homens e mulheres de Deus, que muitas vezes o Senhor coloca na nossa vida, no nosso caminho, para nos aconselhar, e muitas vezes a gente quer dar ouvido àquilo que outra pessoa que não tem nada a ver, que está totalmente longe da vontade do Senhor, está ali a nos dizer. E assim aconteceu. Eva deixou de ouvir o conselho do próprio Deus para ouvir o conselho do inimigo e acabou, né, atribuindo todo
uma multidão de coisas ruins, né? E a gente vê o resultado disso hoje, né? Nas nossas vidas, né? Hoje em dia, aqui no mundo, por conta, né, dela ouvir o que ela não era para ouvir, né? Ela fez o que parecia bom, né, aos olhos dela. Mas o que o Senhor tinha, né, para Eva, o que o Senhor disse para Eva era o conselho para ser tomado. O próprio Deus falou: não coma. E ela resolveu obedecer à voz da serpente, né? E aí aconteceu que houve a queda do homem, infelizmente, né? Mas já estava, né, tudo aqui na palavra do Senhor. E que nós não vemos fazer, né? Como Eva, que nós vemos sempre ouvir o que o Senhor ele tem para nós. Ouvimos conselhos corretos. E também tem um outro livro que eu peço vocês para abrir, no livro de Samuel. Samuel? É Samuel. 2 Samuel, capítulo 13, se você puder. Vamos ver um outro exemplo. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. O versículo 3, vou abrir no primeiro, é o segundo. 2 Samuel 13, versículo 3, né? Muitos de vocês já devem conhecer a história de Aminon e Tamar, os filhos de Davi, onde Aminon adoeceu ali, porque estava, né, apaixonado pela própria irmã, e ele sabia que isso era errado, né? Mas ele tinha um amigo chamado Jonadab. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que Jonadab era um homem, né? Um jovem sagaz, muito sagaz, né? E vamos ver, né? Ele soube que o amigo dele, Aminon, estava apaixonado pela própria irmã. E olha o conselho que ele deu. Olha o conselho. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz. Lá vai dizer, né, que a serpente era astuta, a mais astuta ali do jardim. E aqui olha o que vai dizer sobre Jonadab. Ele era um homem muito sagaz. O qual disse para Aminon: por que tu de dia em dia está emagrecendo, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, que é meu irmão, ou seja, Tamar também era irmã dele. Olha o que Jonadab disse. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Aminon, ele fez tudo aquilo que Jonadab havia mandado, né? E quando a irmã dele vai visitar, ele acaba, né, abusando ali da irmã, da própria irmã. E ele acabou, né, amados, que assim, abusando da própria irmã por conta de um conselho diabólico, satânico, de um homem muito sagaz, que era Jonadab, né? Então, a prova, mais uma prova, né, pela palavra do Senhor, do que acontece, né, quando a gente dá ouvido a conselhos de pessoas que não têm nada, absolutamente nada de bom para nos oferecer. Mas lá no livro de 2 Samuel 13, 2 Samuel 13, não, perdão, 2 Reis 5:13. 2 Reis 5:13, a palavra fala sobre Naamã também. Naamã recebeu um bom conselho. Dessa vez eu vou falar de um conselho bom. Falei de 2 tipos de conselhos ruins, que depois houve miséria, desgraças atrás de desgraças, né? Me perdoe, né, a palavra aqui, mas foi o que aconteceu. Muitas coisas ruins aconteceu depois de que Eva ouviu a serpente, depois de Aminon dar ouvido a seu amigo Jonadab. E aqui nós vamos falar de uma pessoa que teve um conselho bom e seguiu. A palavra do Senhor diz que Naamã ele estava leproso. E aí Deus usa uma jovenzinha que ele tinha levado, que tinha sido levada cativa, que era como escrava na casa dele, e ele ouviu o conselho daquela jovem. Depois ele vai ouvir o conselho de um servo dele, aonde o profeta manda que ele se banhe ali, uma água que não era uma das melhores, não tinha assim um bom cheiro, um cheiro agradável, e ele não queria, ele queria apenas ouvir, né, a palavra do profeta, dizendo que ele estava curado. Mas aí a palavra do Senhor diz que o profeta manda que ele se banhe, né, no rio,
e ele fica sem querer, né? Mergulhar ali as 7 vezes no Rio Jordão, porque não era uma das melhores águas. E aí o seu servo vai chegar, olha o que o servo vai falar para ele. Então se achegaram-se a ele seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te, ficarás purificado. Vai, Naamã. O que custa você ali se banhar 7 vezes ali no Rio Jordão? Eu sei que na água não é uma das melhores, né? Mas se o profeta mandou, obedece a voz do profeta, porque o profeta é um homem de Deus. E ali Naamã, ele obedece, ele dá ouvidos ao conselho do seu servo, dos seus servos, e o nome do Senhor é glorificado. Naamã é curado da sua lepra, né? Então, assim, o que eu tenho, né, assim, para tirar hoje dessa palavra é essa. Qual será a voz que nós estamos ouvindo? Será que estamos dando ouvido a quem realmente devemos? Porque, gente, eu não aceito assim que um homem ou uma mulher de Deus aceite conselhos, ouvir conselhos de pessoas que estão lá no mundo, lá fora. Não. Somos nós que estamos aqui que temos que aconselhar quem está lá fora. Eu não aceito, né? A pessoa fala, não sei quem está precisando de um conselho, eu vou aconselhar essa pessoa dessa maneira. Se a pessoa for justa, estiver no caminho do Senhor, amém. Mas jamais a gente que está no caminho do Senhor não deve, jamais, de maneira alguma, ouvir conselho de pessoas que estão lá fora, amados. Porque a gente que não sabe que não existe esse negócio de meio termo. Ou a pessoa serve a Deus ou a pessoa serve ao inimigo. Não tem essa de dizer a pessoa, mas é uma boa pessoa, uma pessoa muito boa. Não. Temos que ouvir conselhos de pessoas que verdadeiramente têm um compromisso com a palavra de Deus, está buscando cada dia mais e mais a santificação. Então, qual tipo de conselho você está ouvindo? Qual tipo de conselho será que eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo os conselhos bons? Será que eu estou ouvindo o conselho de pessoas que estão realmente na presença do Senhor, buscando, né, a santificação, assim como eu estou querendo, assim como eu estou buscando cada dia mais e mais me limpar? Então, nós que temos que levar uma palavra para o mundo, não é o mundo que tem que trazer palavra para nós, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo já está dominado, né, infelizmente, pela maldade. Então, nós temos que dar ouvidos às pessoas que estão realmente na presença do Senhor, buscando a mesma coisa, o nosso alvo, que é o céu, que é a presença de Deus, né? Então, vamos vigiar, porque a palavra diz que um abismo ele chama outro. Então, se a pessoa para aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda ouvindo o conselho dos ímpios. Porque se a pessoa parar para ouvir, andar ouvindo demais o conselho dos ímpios, daqui a pouco ele vai se deter no caminho do pecador, ou seja, ele vai parar no caminho do pecador. E não fica só nesse parar. Quando a pessoa menos imagina, a pessoa já está sentada lá na roda dos escarnecedores, fazendo tudo aquilo que desagrada o nome do Senhor. Então, que nós vamos ouvir, né, nos deleitar, que nós vamos ter prazer na lei, ter prazer na palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor só de dia, só de noite, não, de dia e de noite, né? Porque a palavra do Senhor é ela que nos conduz, né, cada dia mais e mais para um compromisso, uma intimidade, um relacionamento com o Senhor Jesus. E eu vou ficando por aqui. Espero que a palavra tenha falado ao teu coração, porque falou muitíssimo ao meu coração. E que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a tua vida.